Olha só, quem é vivo sempre aparece. Estou aqui novamente. Fiquei um tempo sem gravar, nem sei se eu sei gravar ainda, né? Porque tanto tempo aí sem treinar, sem praticar, às vezes a gente já perdeu o jeito. Não que eu tinha muito jeito um tempo atrás, mas eu já tava, né, pegando assim, umas técnicas, eu acho. E hoje eu vou contar a minha história como multipotencial. Como que eu descobri que eu sou multipotencial? Se você ainda não sabe o que é multipotencial, acho que é um ser de outro mundo, né? Uma palavra estrangeira. Calma, que no último vídeo eu explico, né, sobre esse perfil comportamental, que resumidamente são pessoas que não seguem uma carreira tradicional, né? Não são especialistas, elas são generalistas, não atuam em uma única profissão a vida inteira. Então confere lá o vídeo, depois volta pra cá se for o caso, mas se você já assistiu, continua aqui comigo. Bom, então eu vou contar a minha história profissional, a minha trajetória, né? Até chegar no momento que eu descobri os multipotenciais. Quem aí for multipotencial vai se identificar comigo. Sempre foi uma das minhas maiores dores na vida, encontrar o que eu vim fazer nesse mundo. Porque eu sabia que não era só se formar, trabalhar, crescer nessa carreira, morrer e curtir o que der na vida. Eu sabia que não era isso, eu sabia que tinha algo maior, eu sabia que eu tinha uma missão para ajudar outras pessoas, né, que não seria algo egoísta. E parece que de certa forma eu já nasci assim, né? Então, quando eu cresci, eu quis seguir uma carreira tradicional, porque é a forma que a gente é ensinado, né, a viver. Você se desenvolve, se especializa cada vez mais, vai crescendo até uma hora virar CEO daquela empresa. Quem nunca sonhou com isso? Eu sonhei muito, né, em ter um cargo muito top numa empresa, só que eu descobri que não era pra mim. Desde criança eu já tinha habilidades para fazer roupas, eu fazia roupa das minhas bonecas, eu aprendi a costurar com a minha avó, com a minha mãe, então eu sempre tive, de certa forma, esse talento e as pessoas reconheciam em mim. Então quando chegou o momento de escolher, eu não tive tanta dificuldade, porque eu ouvi a vida inteira as pessoas falando, você leva jeito pra isso, você leva jeito pra isso. Eu acreditei e eu realmente tinha uma aptidão, não era aquela coisa extraordinária, mas eu tinha uma inclinação pra isso. E eu gostei da faculdade, gostei das matérias, gostei daquele universo, até porque moda é muito amplo, né, pra quem é multipotencial, que gosta de muitas coisas, dá assim pra se divertir muito na moda. Mas eu não conseguia me aprofundar o tanto que eu queria, porque desde que eu comecei na minha jornada de autoconhecimento, eu percebi o quanto que isso é profundo, não tem fim. Então eu busco muita profundidade. Chegou uma hora na moda que eu não conseguia me aprofundar. Por mais que eu tentasse trazer o autoconhecimento pra moda, porque é super possível, né? Você precisa se conhecer para saber que imagem você quer transmitir. Também eu tentei conectar com sustentabilidade, porque eu não me conformava com o sistema dessa indústria, né, que não é justa, então vai contra os meus valores também. Eu queria mudar isso de alguma forma, contribuir. E aí a sustentabilidade foi um caminho, mas também não me identifiquei a fundo, eu me identificava no superficial, eu ainda buscava um outro sentido. E o sentido, eu sabia que de certa forma era transformar a vida das pessoas de dentro para fora. E que seria também através da minha maior dor, que era encontrar o meu propósito. Então, a partir do momento que eu encontrasse o meu propósito, eu poderia ajudar as outras pessoas a encontrarem os seus propósitos também. Eu não tinha isso com clareza, mas no fundo eu sentia. Hoje eu enxergo que eu sentia isso. Mas eu trabalhei na moda, né, dos 20 até os 28 anos. Trabalhei em empresas, empreendi também por 6 anos. Então eu experimentei de tudo dentro da moda, realmente. Eu não posso reclamar disso, porque eu não fiquei especialista numa área. Eu abri um leque, assim, fui generalista dentro da moda. Pra mim isso foi muito bom, me trouxe muitos aprendizados, muitas experiências e de certa forma eu consegui satisfazer o meu lado multipotencial, que não se encaixa num lugarzinho só e fica ali tranquilo. Não, a gente é inquieto, a gente é curioso, a gente quer saber sempre mais, de tudo um pouco. Mas eu achava isso errado, porque eu pensava, eu não tenho foco, eu não consigo focar numa coisa e crescer naquilo, eu tô sempre mudando,
né? E daí quando as coisas tendem a crescer, eu mudo. E aí eu falava, eu não sou persistente, eu parei de acreditar em mim, né? Eu achava, quando eu tinha uma ideia de fazer algo novo, eu pensava, isso não vai dar certo porque eu vou começar e não vou continuar. Então, eu mesma fiquei desanimada comigo, comecei a entrar num processo emocional muito ruim, de ficar deprimida mesmo, mas na época eu tava fazendo terapia e a terapia me ajudou a enxergar o que eu precisava mudar, que era o fim de um ciclo, né, que eu precisava encerrar esse ciclo dentro do meu empreendimento da moda, que aquilo tava me fazendo mal, tava me sentindo presa, limitada, era um peso pra mim, não era mais prazeroso. Em algum momento foi, mas não tava mais. E aí eu tive que tomar a decisão, mas foi um processo, né, foi mais de um ano pra eu entender isso. E realmente decidi, mas quando eu decidi foi de uma vez e eu não olhei mais para trás porque eu já sabia o que eu não queria, eu tinha certeza que eu não queria mais continuar na minha área e eu queria mudar para a área de marketing digital, porque eu vislumbrava uma carreira que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar do mundo, que eu tivesse uma liberdade geográfica, sabe? Então é o marketing que me possibilitaria isso. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa, na minha área mesmo de formação, mas ao mesmo tempo eu já comecei a pesquisar como que eu poderia atuar em marketing, né, nas redes sociais, enfim, porque hoje a gente tem muitas possibilidades. Eu já tinha canal aqui no YouTube, já gostava de gravar vídeos, então eu queria aprender como melhorar para fazer meu canal crescer e conseguir transformar o meu hobby em profissão. Inclusive, quando gravar vídeos aqui, que já faz um bom tempo, sempre foi o que me animou quando eu tava nos piores momentos, meus piores dias, assim, gravar vídeos e postar aqui e saber que algumas pessoas acompanhavam e gostavam, pra mim era o que me trazia alegria, mesmo nos dias que eu estava super pra baixo, sabe, com a minha vida no geral, mas os vídeos é o que me davam força. Eu sabia que não era por acaso, né? E dentre tantas coisas que eu começava e não desistia, os vídeos eu fazia com constância, né? Comecei em 2017 para 2018, tô até hoje, fiquei um tempo aí sem gravar, mas foi por outros motivos, não porque eu cansei. Mas voltando, né? Eu estava trabalhando numa empresa e me dedicando a aprender mais sobre marketing digital. Só que aí chegou a pandemia e eu acabei saindo do meu trabalho porque a empresa fechou por alguns meses. E aí ficou tudo incerto, né? Eu tava com medo de sair de casa, não queria procurar outro emprego e não sabia o que eu ia fazer, se eu ia voltar para a mesma empresa quando ela reabrisse ou se depois eu ia procurar em outra empresa. Juntou medo com incerteza, eu já estava perdida mesmo, né? Então eu me dediquei apenas a estudar marketing digital. Comecei uma pós-graduação, fiz cursos, né, que tinham disponíveis na internet sobre isso e fui aprendendo, fui me desenvolvendo, fui me conectando com pessoas que trabalham com isso e isso foi me ajudando muito. Só que uma das coisas que pegou mesmo foi quando todas as pessoas falavam, você precisa escolher um nicho para você atuar na internet, né, no marketing, você tem que ter um nicho. E pra mim isso era muito difícil, porque eu gostava de falar de muitas coisas, não conseguia escolher uma coisa só. E aí às vezes eu escolhia, mas passava um tempo, eu mudava. Sei lá, acho que eu mudei umas 3, 4 vezes de nicho. Se vocês verem os meus vídeos antigos, eu falo de várias coisas. Então eu falava o que eu sentia no momento, sabe? Eu não conseguia ter um assunto específico. E isso foi assim, me cansando, porque eu pensava, bom, se pra eu crescer depende de escolher um nicho, acho que eu não vou crescer nunca, porque eu não consigo escolher um nicho. Aí eu acabei meio que desistindo. Eu falei, vou falar da minha vida, né? Porque a minha vida é algo que eu posso falar, dos meus insights, das minhas reflexões. Até criei um quadro no Instagram que chamava Wendy Reflexiva. Então todos os dias eu trazia alguma reflexão nova. E isso foi bom também porque me manteve constante, né? Uma das coisas muito importantes é você ser constante naquilo, na internet, né? Pra você estar sempre sendo vista. Então isso pra mim foi muito bom mesmo, sem ter um nicho definido. E aí também acabei criando relacionamento com pessoas, conhecendo pessoas diferentes, e isso me motivava também, porque de alguma forma eu conseguia inspirar, né, em algum assunto ali essas pessoas. Até que um certo dia eu acordei com uma palavra na cabeça, que é multipotencial. E eu lembrei que há uns 5 anos atrás eu já tinha descoberto essa palavra,
Mas eu não dei tanta bola, porque eu achei legal, me identifiquei, mas eu falei, mas ninguém dá valor pra isso, ninguém dá valor pra essas pessoas, parecia muito distante da realidade, sabe? Porque a gente aprende a focar em uma coisa só, se dedicar àquilo pra você crescer, se desenvolver. E aí eu vi uma pessoa falando, né, que você pode fazer tudo que você tem vontade, tudo que você tem interesse, paixão, e eu, né, não dei tanto valor pra aquilo e esqueci. Só que nesse momento, né, 5 anos depois, eu acordei com essa palavra, fui pesquisar e o artigo que eu li, eu me encontrei naquele artigo, eu me encontrei, né, nesse perfil e eu falei, é isso, por isso que eu sou assim, por isso que eu me acho perdida, por isso que eu acho que eu não tenho foco, que eu desisto de tudo, porque eu gosto de muitas coisas e é difícil pra mim escolher uma coisa só. É difícil eu me especializar numa coisa só, eu tenho curiosidade por tudo, né, se deixar eu fico estudando o mundo a vida inteira. Mas não é só estudar, né? A gente precisa estudar e aplicar e contribuir aí com a sociedade também. Mas eu gosto muito de entender sobre diversos assuntos. E nesse momento ficou claro pra mim que era sobre isso que eu queria falar. Apesar de ser contraditório, né? Você é multipotencial, mas tá escolhendo um nicho que é sobre multipotencial. Mas pra mim, multipotencial é um universo gigante que eu posso falar de várias coisas relacionadas a esse assunto, tanto sobre o futuro, que é de inovações, a mudança de trabalhos, que a tendência é realmente que as pessoas se tornem multipotenciais, porque vai ser muito necessário, tanto do passado, que na era Renascença tinha Leonardo da Vinci e outros artistas que eram multipotenciais e a sociedade incentivava que as pessoas fossem assim, e aí teve essa transição. Então eu gosto de várias coisas que se relacionam, sabe? Então eu não fico restrita a só falar multipotencial que gosta de várias coisas e é isso. Não, não é só isso. É muitas coisas por trás. Por isso que eu me identifico, por isso que eu me sinto à vontade para falar sobre isso e trazer vários aspectos desse tema para ajudar as pessoas a clarearem, né, os seus talentos e os seus caminhos. E para mim é muito satisfatório porque desde que eu comecei a falar, eu já ouvi diversas pessoas me contarem que se identificaram, que se libertaram, tiraram um peso enorme. A mesma sensação que eu tive quando eu descobri que eu era multipotencial, eu consigo levar para outras pessoas. E isso era o que eu mais queria, né? Eu queria ajudar as pessoas a encontrarem seu propósito. É o que me fazia feliz, porque eu sei o quanto que é doloroso você não descobrir o que veio fazer aqui nesse mundo. E aí a gente realmente não descobria porque a gente achava que era uma coisa, um propósito, sendo que a gente não tem só um propósito, né? Multipotencial, acho que todo mundo, a gente pode ter um leque aí de opções que a gente pode fazer na vida e não se limitar. Mas pro nosso perfil isso é mais importante ainda, né? Saber que a gente pode ser várias pessoas em uma vida só. Então, quando alguém me pergunta como que você descobriu que você é multipotencial, é estranho dizer, mas foi muita intuição, foi muito assim, algo que surgiu na minha mente, eu não fui atrás. Eu buscava, né, encontrar um motivo, uma explicação para tudo isso, encontrar o que eu realmente gostava de fazer, mas eu não fazia ideia do que era, e aí a palavra simplesmente surgiu na minha cabeça. E eu sou muito grata por isso, ainda mais pela forma que aconteceu, pra mim foi muito especial, sabe? Parece que realmente o universo queria que eu encontrasse isso e começasse a falar sobre isso para ajudar outras pessoas. E eu finalmente sinto que eu estou seguindo o meu caminho, gente. Não é que existe um único caminho, eu não posso garantir que eu vou falar sobre multipotenciais a vida inteira. É tudo tão mudo, o mundo muda tão rápido, né? E a gente muda também, não tem como a gente se limitar tanto. Mas nesse momento é o que faz sentido pra mim. Não só pra mim, mas porque eu sei o quanto eu posso impactar a vida das outras pessoas. Então quando eu penso, né, às vezes, será que vale mesmo a pena continuar falando sobre isso? Porque muitas pessoas nem entendem o que é. Mas quando tem uma, duas, três pessoas que se libertam porque se descobrem multipotenciais, pra mim faz valer muito a pena. Porque se existem 3 pessoas, 5 pessoas, existem milhares de pessoas que também vão se identificar a partir do momento que o assunto chega nelas e elas vão se descobrir multipotenciais, porque elas são, mas elas não sabem que são e estavam do mesmo jeito que eu estava sofrendo
tentando se encaixar no perfil especialista. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente mesmo. Então essa foi a minha história, um resumo bem resumido mesmo, pulei muitas coisas aí, desde a minha infância, que também influenciaram, mas não ia ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha trajetória, também de saber mais sobre como que é a vida, né, uma trajetória de um multipotencial. Então a gente se vê no próximo vídeo, grande beijo e até lá!